Bom dia! Estamos aqui novamente, dessa vez vai dar certo. Oremos. Espera aí, aqui um instantinho. Pronto. Janaína, você recebeu aí nosso convite? Agora vai dar certo, espero que dê. Aceitei ela. Bom, gente, então, um bom dia a todos. Agora vai, a Janaína está entrando. Eu estou aqui muito feliz. Nós estamos fazendo nosso serviço de cristã, né? Não, Deu certo, Janaína? Cadê você? Eu só não estou te vendo. Mas você está. exatamente, eu não estou te vendo também. Vamos tentar de novo? Dessa vez, não sei o que você fez aí, mas apareceu para eu É, participar. Vamos só você... tentar novamente, porque eu não estou aparecendo mesmo. Não, eu estou te vendo. Eu vejo seu quadradinho ou sua voz, mas como intérprete de Libras você tem que aparecer, Isso, né? Então, o que que eu faço a aqui? palavra não está aparecendo. Você sai de novo, né? Eu não, Obrigada vamos aí. tentar. Vamos tentar. É. Vai dar certo. A gente já conseguiu falar, Vai. isso é uma maravilha. Daqui a Ai, pouquinho meu Deus, vai. você Vamos sai, lá. você sai então, né? Eu vou sair e entro de Tá bom. novo. Vamos lá, gente. Vai dar certo. Obrigada, meu querido amigo. Achar a Janaína aqui de novo. Continue chamando seus seguidores. Meu Deus, cadê ela? Acenar para a Janaína. E na hora que a Janaína entrou, aí eu tive acesso de como chamá-la, né? Vou tentar mais uma vez, hein, Janaína? Vamos lá. Isso. Janaína. Ai, Janaína. Pronto, convidei de novo, Janaína. Vamos ver. Se der certo, é porque é para dar certo. Se não der, a gente continua aqui naturalmente, tá bom? Então, meus queridos irmãos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse domingo lindo, dia de São José, né? Na tradição, ele é um dos maravilhosos seres e graças a ele, a gentileza dele, ao ser de luz que ele era, é que nós estamos aqui conversando sobre Jesus, né? Porque ele teve toda a oportunidade do mundo para impedir que essa história de Jesus acontecesse, porque ele foi o noivo escolhido para Maria. Quando chegou no casamento, Maria disse para ele que estava grávida, e naquela época de Jesus, isso era uma complicação. E ele aceitou o desafio, ele foi intuitivo, ele recebeu as mensagens do alto, e por estar muito ligado a seres de muita luz, somente o arcanjo Gabriel conversava com ele, não é para qualquer um. Então, o arcanjo Gabriel falou para ele que aquela história toda era verdade, ele confiou nisso, ele acreditava demais em Deus, e ele depois foi fazer as tradições que cabiam a ele enquanto judeu, enquanto um cidadão judeu da época, fazer o credenciamento, o cadastramento, ele foi fazer. Lá, a criança nasceu, ele deu todo o apoio que foi possível naquela ocasião. O mesmo anjo falou para ele em sonho para sair de lá com a criança. Ele pegou o menino e foi embora do Egito. Então, foi um pai assim maravilhoso, cuidou de Jesus com tanto carinho, educou ele, permitiu que ele fosse quem ele é. Então, nossa gratidão enorme, São José, e que ele proteja e abençoe todas as famílias que estão aqui, né? E todos aqueles que estão nesse momento precisando do consolo de um pai, para lembrar dele. Ele é um pai tanto, né? Dizem até que as meninas que vão casar, elas devem pedir para São José o marido e não para Santo Antônio, que Santo Antônio é um impaciente, né? Eu quero casar, me arranja o marido. Ah, então pega esse aqui mesmo. Já São José, por ser pai, ele é mais paciente. Não, filha, peraí, esse aí não. Peraí, esse aqui é melhorzinho e tal. E aí, então, eu acho que vale para as noivas também, né? Para as pessoas que têm a sua noiva. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecemos imensamente essa oportunidade, agradecemos por todos os trabalhos que essa casa desenvolve, por todos aqueles que estão aqui hoje nessa live, ao vivo, conversando conosco, por aqueles que vão entrar, que todos possam receber as bênçãos dessa casa, todos os lares se iluminem. Então, gente, nós aqui estamos. Meu nome é Cristina, estou aqui falando, achando que todo mundo me conhece. Meu nome é Cristina Muratori, sou trabalhadora da Casa da PEL,
aqui de Teresina, e hoje nos coube falar sobre preces. Preces para pessoas que desencarnaram. Então, vamos lá. O que seria a prece? É uma fórmula? A gente vai no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea de preces espíritas. Inclusive, nós já vimos em algumas livrarias espíritas um livrinho, Preces Espíritas. Está errado? Não. Eu acho bacana quando existem essas preces certinhas já codificadas, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar, né, com Deus. A gente às vezes tem um pouco de medo, um pouco de, ai, como é que eu falo com Deus e tal. Tem até o Gilberto Gil diz que se a gente quiser falar com Deus, né, a gente tem que ter o corpo e alma e luz. Todo mundo tem uma fórmula. Então, Kardec recebeu dos espíritos essas orientações. A primeira prece desse livro fala da oração dominical, que é justamente a oração do Pai Nosso, bem explicadinha, passo a passo, cada detalhe. Se você for orar mesmo essa prece do Pai Nosso, a gente vai passar pelo menos meia hora meditando em cada trecho. Mas ele fez também preces por todo tipo de situação que a gente puder imaginar, inclusive preces por aqueles que não estão mais na Terra, que é o tema da nossa conversa hoje, né? Então, dentro de preces por alguém que não estão mais na Terra, tem por aqueles que acabam de falecer, tem pelas pessoas a quem tivemos afeição, pelas almas sofredoras que pedem prece, por um inimigo morto, por um criminoso, por um suicida, pelos espíritos arrependidos, pelos espíritos endurecidos, e são as preces que são feitas para os nossos irmãos que já desencarnaram. Por que a gente precisa fazer prece por eles? Por que a gente é obrigado a fazer prece por eles? Ou por que a gente não precisa e por que a gente não é obrigado? Bom, para começar, uma prece bacana, ela tem que trazer a mensagem do coração. Então, quando a gente vai lendo, eu estou sempre falando para vocês lerem Mateus, né? E Mateus fala bastante, ele dá para a gente todos os detalhes, inclusive a oração do Pai Nosso. Então, quando a gente fala sobre as preces, quando a gente conversa sobre elas, sobre como é uma boa prece? É aquela que a gente bota muitas palavras, é aquela que é um discurso, é aquela que gasta 2 horas, meia hora, 1 minuto, 1 segundo. Por que prece? Então, prece é uma conversa com Deus, o nosso Pai. Como é que eu vou conversar com meu Pai? Oh, Pai amado, você está aqui nesse momento, fale comigo. Não, tá? Eu com minha conversa com meu Pai. Ô, Pai, poxa, conversa. Mas a gente às vezes acha que a gente não deve conversar com Deus assim com tanta intimidade. Não tem importância, é uma prece também. Como é que a gente vai saber qual é a melhor prece? Existe eu gosto das historinhas hindus, né? De uma pessoa que ela tinha acabado de se iluminar, recebido uma pré-iluminação, e ela estava achando que sabia tudo sobre o mundo. E essa pessoa chegou e falou, não, eu agora sou o cara, né? E chegou num lugar, lá na Índia, qualquer pessoa, qualquer coisa pode ser chamado de Deus, pedras, animais, tudo. Ele chegou na beira do rio e tinha uma pessoa muito simples que estava tratando as pedras com tanto amor e conversava com as pedras e dizia, falava com as pedras como se fosse Deus, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar das suas coceiras, eu vou fazer uma comida quentinha para você, conversando com Deus, né? E nessa conversa dele com Deus, esse cara que tinha pretensamente se iluminado, chegou para ele e falou assim, ei, que história é essa? Isso aí botou na cabeça dele, né, entrou na mente do rapaz e disse para ele, não, isso aí não é Deus, não é assim que se conversa com Deus, joga fora tudinho. Aí Deus chegou para ele e falou, quem é você para dizer qual é a melhor maneira de você orar por mim? Nunca tive uma pessoa que orasse por mim com tanto sentimento, com tanto amor. Você não entendeu nada. E essa pessoa perdeu o direito de ser iluminada, né? Porque ela não tinha entendido ainda que a conversa com Deus é muito íntima. Mas a gente às vezes não consegue. Então a gente pega a coletânea de prece, dá uma lida e ora mesmo, não tem problema nenhum não, porque tem explicação por que eu vou usar aquela prece e não a outra. Não tem o menor problema. Essa prece vem do coração, ela é a melhor prece do mundo. Mateus também fala que Jesus, no momento lá, estava conversando que a gente, para fazer uma boa prece, a gente tem que estar com o coração limpo. Então, se tem alguma coisa que existe da gente contra alguém ou alguém contra a gente se reconcilia.
para depois é o tempo de rezar. Que é isso? Porque se o nosso coração está cheio de trevas, como é que eu vou chegar em paz? E é assim que os nossos irmãos desencarnados muitas vezes se atrapalham. Por quê? Porque o nosso coração, quando a gente está na Terra, encarnados, nós nos iludimos. Nós achamos que essa é a nossa vida, não é? Essa é só um trilésimo, centilésimo de segundo da nossa vida. Nossa real existência é o plano superior. Esta personagem, quando o meu espírito se libertar, vai morrer. Acabou-se, a personagem morre. Mas o espírito continua vivo. Mas nós, quando desencarnamos, a gente às vezes gosta tanto do personagem. Poxa, foi um personagem tão legal, aprendi tanto, tive tantas posses, o mundo foi tão legal para mim, que a gente não quer desapegar do personagem. Então a gente continua lá grudado na família, continua grudado no trabalho, nas coisas que a gente acha que são nossas. A gente sofre quando a gente vai no nosso velório e a gente vê lá os colegas, a família, brigando pelas nossas coisas mais bestas, aquilo que a gente não... aquelas nossos segredos que a gente escreveu no caderninho, as pessoas lendo, rindo. Então isso dói no coração daquela pessoa. Só que ela já foi embora. Aquilo não pertence mais a ela, aquilo é da matéria. Até o nome dela é da matéria. Bom, e o que acontece? Acontece que a gente não acredita. E aí fica lá tentando conversar com a família. Eu não sei se vocês já viram em filmes, ou se alguém aqui é da tradição católica, que existe a extrema unção. Tem a unção dos enfermos e tem a extrema unção, que é justamente a pessoa faz uma confissão, ela se arrepende das coisas que ela fez, que ela deixou de fazer, e o padre dá a ela o salvo-conduto, né? Está perdoada, ela se arrependeu. Então, naquele segundozinho último da morte, ela se arrependeu, então ela se liberta daquele peso e segue à frente, né? A gente vê lá na morte, quando Jesus estava morrendo na cruz com os dois ladrões, é assim que a Bíblia descreve, né? Tem um bom ladrão e um mau ladrão. O bom ladrão, ele se arrepende do que fez. Então, naquele segundo, toda a vida dele passou a limpo para ele e ele se arrependeu profundamente do que fez. O que aconteceu com ele? Virou São Dimas, né? Então, se iluminou. Ele conseguiu se libertar daquilo ali. Quando a gente não consegue se libertar, o que acontece? A gente fica com aquele peso no nosso coração. Aí a gente se apega e a gente não solta nada. Aí fica arrependido pelas bobagens que fez. Fica com raiva daquele que matou a gente. Gente, nós morremos. Nós não somos seres eternos. Então ninguém mata a gente. Nós morremos porque acabou nossa tarefa naquela terra. Acabou. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos seguir em frente no nosso caminho de evolução. Mas a sensação de morte, ela é tão diferente que a pessoa continua viva. Ela continua sofrendo, ela continua presa no acidente, no lugar do acidente, ela continua presa. Então, o grande segredo é o continuar preso, é se libertar, é desapegar. A gente pensa que desapegar é só desapegar de uma roupa que eu não uso mais. É desapegar dos sentimentos que não servem mais para a gente. É desapegar dos objetos que não servem mais para a gente. Quando a gente é muito novo, nós temos o planeta, a gente trabalhou tanto para conquistar tudo aquilo. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai notando que muitas daquelas coisas que a gente achava mega importantes não são. A gente não precisa mais daquilo, não interessa mais, né? Nesse período de pandemia, eu prestei muita atenção nisso. Vocês veem, meu cabelo está platinado, né? Mas é um platinado natural. Eu não fui para o salão para platinar ele. Mas eu tinha uma neurose, a cada 15 dias eu estava no salão para pintar o cabelo, para ele continuar daquela cor. Quando eu entendi que meu cabelo, naturalmente, ele era assim, e assim que tinha que ficar, eu desapeguei. Olha que bem. E aí pronto, ficou do jeito que ele é. Então eu comecei a me desapegar de um personagem que tinha que ter o cabelo pintado para ficar legal. E de repente eu descobri que eu tô legal também com o cabelo platinado, né? As pessoas estão me parando na rua para perguntar qual foi a tinta que eu usei, tinta que eu falava, uma tinta muito preciosa, eu levei tantos anos para conseguir ficar nesse tom. Já tive aluno vindo me perguntar, porque está na moda o cabelo platinado, né? Mas independente de estar na moda ou não, vieram me perguntar como é que eu cheguei nessa cor. Eu falei, muitos anos, muitos experimentos. Eu desapeguei
de muitas coisas nessa minha vida. Estava conversando com a minha irmã e eu disse para ela que é como se nessa encarnação eu já tivesse reencarnado 40 vezes. Nessa encarnação ainda. Porque às vezes eu pego a minha vida há 10 anos atrás, eu não me identifico mais com aquela criatura. Né? Então, é porque eu já desapeguei de muitas coisas, conceitos, preconceitos, formas de viver, adquirir outros conceitos, outros preconceitos, e a gente vai vivendo. Então, o apego a tudo isso faz com que a gente não se solte, a gente não se em frente. A gente vai mudar de casa. A gente fica um ano, você mora num apartamento, uma casa enorme, vai mudar para um apartamento kitnet. Já pensou como é que é largar aquilo tudo, aqueles móveis da sala, não sei o quê, do espaço, não sei o que lá, né? Tem um espaço gourmet, espaço tal. Não vão caber no kitnet. O que que você faz? O que que é importante para levar para o meu novo apartamento? Aí a gente fica num desespero. O que que eu faço com isso aqui? Meu Deus, esses... Eu não tenho isso tudo não, tá? Mas os 50 vestidos, 35 sapatos, 500 sapatos, sei lá quantos. O que que eu vou fazer com isso? Não cabe. Se eu levar os 500 sapatos no meu apartamento, não cabe a cama, não cabe mais nada. E aí a gente começa a perceber que mais nada daquilo faz sentido para mim. Então, desapego, eu dou, vendo, rico, alugo, faço alguma coisa. Isso, gente, que a gente faz com as coisas materiais que a gente conquistou, cada sapato daqueles 500 custou um tempo de salário, custou um monte de coisas. Mas isso faz parte da matéria. E o que que eu tenho que desapegar para o meu espírito ficar leve para ele poder subir? As coisas do espírito que estão empacadas, os sentimentos, aqueles sentimentos que me prendem. Lembra dos 7 pecados capitais? A raiva. Raiva é terrível. Porque com a raiva, eu não solto, eu tenho tanta raiva daquela pessoa que eu fico presa a ela pela raiva. A gente se prende pelos laços do amor que são eternos. Mas o da raiva, eles também prendem, e prendem de uma forma ruim, porque eu não quero que aquela pessoa vá para frente, eu fico empacada nela. Ah, ela melhorou de vida? Não vai não, não quero que melhore, a vida dela tem que ser o caos até o fim. E eu vou brigando, eu vou fazendo tudo de errado, e aquela pessoa, coitada, ela não consegue evoluir, porque eu não deixo. Mas eu estou atrapalhando não é ela não, que ela está purgando um monte de karma. Eu estou me atrapalhando, porque eu estou deixando de fazer o que eu tenho que fazer, deixando de evoluir, deixando de crescer, né? Então, raiva, inveja, oh meu Deus, a pessoa morre, desencarna, ela continua sendo o que ela não vai virar anjo, nem vai virar capeta, ela continua sendo o que ela é. Então, quando ela continua sendo o que ela vai continuar carregando aquela inveja. Também amarra, né? Gula. A gente pensa que gula é só a vontade de comer, 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 comer. Não, a gula em tudo, é o sentimento da ganância. Não quero mais, isso não me pertence mais, vá, sai, solta, liberta. E aí vai, ciúme, luxúria, todos eles são sentimentos que nos prendem à matéria. Então, quando a gente se liberta, quando a gente solta tudo isso, deixa fluir tudo isso, nós conseguimos evoluir. Então, os sentimentos que nos prendem à matéria são sentimentos que deixam a gente atrasada no tempo, em tudo. A gente se prende a um conceito. Eu estava conversando com o Adolfo Brito semana passada, num centro que tem aqui em Teresina, e eu estava falando para os meninos que quando às vezes, eu tenho mania, quando eu estou assim, muito cansada da vida atual, eu volto no passado e ligo no canal de TV, da TV fechada, que só passa coisa velha, novela velha, filme velho, programa velho, até Big Brother velho passa. E detesto ver esse Big Brother porque não combina comigo. Mas, às vezes eu pego um programa de humor que passou há 20 anos atrás. E eu começo a ver aquele programa de humor, tanta coisa que tem ali que hoje não tem mais, nem cabe. São politicamente incorretos, são coisas que a gente vai ver que não tem mais graça. Por que não tem mais graça? Para mim não tem, eu vejo que não tem mais nos programas de humor atualmente. Eles não têm mais graça. Por quê? Porque eles estão trabalhando com conceitos que hoje não se aceita mais, nós evoluímos. Então, por que não aceitamos mais isso? Porque a gente não concorda mais com esse tipo de comportamento para nós e para a comunidade. Então, a gente se libertou dessas formas de pensar.
né? E eu estava pensando também numa outra coisa essa semana. Eu sou uma pessoa que eu estou com 64 anos, né? Então isso quer dizer que eu nasci no século passado, no milênio passado. Nós somos do milênio passado. E eu cheguei à conclusão que eu conheço pessoas de 3 séculos. Eu tive a oportunidade de conhecer meus bisavós que nasceram em 1800 e alguma coisinha. Conheci minha família, muitas pessoas que eu conheço ultimamente nasceram no século passado. Mas eu conheço pessoal que nasceu neste século, neste milênio, que já tem 23 anos. Então é muito interessante essa passagem do tempo e eu consigo perceber o que eram os valores quando eu era criança, quando eu era adolescente, como sou hoje, e estou vendo como vão evoluir. A vantagem de ser professor é isso, a gente está vendo o que está acontecendo de novidade. Então, a gente tem que desapegar dos conceitos e dos preconceitos, se abrir para o que é novo. E quando a gente se prende ao que é ultrapassado para nós, o que é ultrapassado para tudo em volta da gente, a gente se prende tanto que a gente não consegue se libertar. Porque quando o pessoal que trabalha com mesas mediúnicas, que recebe os nossos irmãos que estão com processos de obsidiar, ou porque não entendem, porque desencarnaram, é exatamente isso. Eles não fizeram, é o tal do último desejo, né? Eles não entenderam, eles foram morrer com dívidas. O coração deles estava cheio de mágoa, o coração deles estava cheio de dúvida, cheio de amor, de posse. Então, quando eles desencarnam, eles não compreendem que desencarnaram e ficam muito angustiados. Eles vão ao velório deles e não entendem nada do que está acontecendo. Eles ficam muito tristes, muito perturbados. Então, por que a gente faz prece para eles? A gente faz prece, que é quando a gente faz uma prece, a gente vai no coração, a gente vai no sentimento. E o sentimento é a forma que existe de comunicação entre espíritos. Então, quando a gente faz uma prece, a gente traz ele para a mesma frequência de onda da gente. E aí, quando a gente traz ele para a mesma frequência de onda para a gente, ele consegue sentir as nossas vibrações de amor. E ele consegue abrir os olhos, não só para os olhos da matéria, ele consegue começa a perceber os olhos do espírito. E aí, então, ele consegue perceber a presença dos benfeitores que estão lá para ajudar ele nessa transição. Então, é muito bonito quando a gente faz prece por alguém. Dentro de nós espíritas, existe um grupo que diz que a gente não tem que fazer muita coisa, não. A pessoa morreu, ela tem que seguir o karma dela. A gente não deve fazer isso, não é caridoso, né? Também há entre nós espíritas, a gente diz, não, besteira, esse negócio de ir para cemitério. Mas não é besteira. A crença daquela pessoa que desencarnou, ela está esperando que você vá lá visitar ela. Então, você vai, não custa nada, né? Vai, faz uma prece, visita. Ela era de tradição católica. Ela fica triste quando ninguém vai visitar. Ainda não entendeu que você pode encontrar com ela onde você quiser. Então, a pessoa não fala dela ter desencarnado, que ela se ilumina e vira um avatar. Não, ela continua sendo o que ela sempre foi. Então, o que a gente faz em honra a essas pessoas? A gente trata delas com carinho, trata delas com amor, trata delas com alegria, como sempre a gente teve. E o que é mais importante, quando desencarnar alguém, a gente procura vibrar para essas pessoas amor. Eu tinha uma amiga que ela, na época que existia jornal, hoje as pessoas novas nem sabem o que é jornal, mas antigamente existiam jornais. Ela comprava os jornais e pegava na seção que tinha lá de crime, essas coisas horríveis, né? Pegava o nome das pessoas que cometiam assassinatos e coisas assim, as que eram assassinadas. E fazia prece por elas. Ela nem sabia quem eram aquelas pessoas, mas ela fazia preces por quê? Porque ela entendia que todas aquelas pessoas, as que foram mortas e as que morreram, que mataram, elas estavam numa confusão muito grande, com a morte rápida, brusca. Diz que as mortes melhores da vida são aquelas que a pessoa morre velhinha, de preferência, já assim, naquele momento, ah, meu Deus, já estou. Você esqueceu que eu estou aqui, né? Eu estou aqui, já passei da frente da fila um monte de vezes, você não me leva. Então, essas pessoas estão prontas para ir embora. Elas já não têm raiva de ninguém, não têm mágoa de ninguém, estão felizes, já se desapegaram de tudo. Então, essas vão embora rapidinho. Mas aquelas que são novas, aquelas que são muito apegadas, elas estão muito grudadas em tudo. E aquelas que tiveram morte brusca,
a gente lê no livro dos Espíritos, tem uma passagem só sobre isso, a gente fica doido, que a gente não entende, de repente ninguém mais está falando com a gente, né? Vocês virem aquele filme Ghost, dá para ver. Vocês acham naquelas streamers bem antigos, dá para ver. Ele morre e não sabe que morreu, e fica perdido, tentando falar com a mulher dele, e ela não entendia nada, né? Mas é assim que acontece, a gente não entende nada, a gente se aprende. Então, as mortes bruscas fazem esse tipo de sentimento. A gente está com toda a bagagem, sem, a gente de repente muda para o kitnet com aquela bagagem no triplex, né? Então, a gente precisa ajudar essas pessoas, dizendo a elas: ó, meu irmão, sua tarefa terminou, você vai cuidar da sua vida. De repente, você até volta para essa família que você ama tanto, para cuidar desse patrimônio que você preserva tanto, mas volta como neto, ou um bisneto. Você vem, ou vai casar com a sua tataraneta, você vai voltar para esse patrimônio que você é tão apegado. E assim a coisa está fluindo. Então, a gente tem novas oportunidades sempre. Foi uma das coisas que mais eu amei na doutrina foi descobrir isso, que a gente tem oportunidades maravilhosas, que a vida traz para a gente muita coisa boa. Então, quando a gente pergunta, devemos fazer prece para aqueles que não estão mais na Terra? Sim, se seu coração disser para fazer, faça. Somente quando a gente lembra do nada de alguém que a gente ama tanto, do nada, você não está nem fazendo nada que lembrasse aquela pessoa. Provavelmente ela está ali perto. Então vamos fazer uma prece por ela, né? Quando existem pessoas que desencarnaram de uma forma brusca, estão cometendo atos que são terríveis para a sociedade, vamos fazer prece também para eles, para que eles se iluminem. É esquisito fazer prece para alguém que acabou de fazer uma maldade complicada, mas nós não somos juízes, nós não estamos entendendo o filme, a gente só está vendo a foto. Quando a gente vai nos cinemas, tem aquelas fotos dos filmes, eles põem só uma cena, talvez a mais marcante, a que resuma o filme todo. Mas a gente não viu o que aconteceu antes para chegar naquela foto e nem o que aconteceu depois para sair daquela foto. Então, não nos cabe julgar, não nos cabe imaginar o que seria aquilo, porque não, eu não tenho essa autoridade. Só quem sabe disso é Deus. Ele conhece o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, tudo misturado, porque no plano espiritual o tempo não é linear, que nem a gente imagina. Início, meio e fim. Ele é tudo misturado e ele percebe isso. Tem várias vidas acontecendo ao mesmo tempo. Tem um filme que ganhou o Oscar agora, né? Tudo em Todos os Momentos. Ele mostra pra gente, ele é meio angustiante, até a gente entender o que está acontecendo, que aquelas personagens, elas buscam conhecimentos e estão em todas as vidas ao mesmo tempo, em dimensões paralelas. Então, não cabe a gente entender as coisas, os sentimentos dos nossos limitadíssimos olhos físicos. A gente não entende por que aquilo está acontecendo. Mas se a gente confia em Deus de verdade, com todo o nosso amor, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa devoção, a gente tem certeza que tudo está como deveria ser. Ah, então eu vou ficar sentado esperando a vida acontecer. Não, não vou ficar sentado esperando a vida acontecer, porque cabe a mim fazer aquela tarefa para que as coisas aconteçam. É difícil, né? Qual é que é o meu papel? O que eu tenho que fazer? E por que cabe a mim? Então, gente, vamos fazer prece sim, por que não? Não sabe o que fazer? No livro dos Espíritos tem a coletânea. A gente vê qual é a categoria daquele espírito. E faz a prece. Simples assim, sem nenhum problema. E mais tarde, a gente vai vendo que aqueles seres eles vão evoluindo. Quanto mais evoluir, menos eles vão ficar presos pelo sentimento de culpa aos obsessores. Que existem obsessores espirituais para espíritos. Quanto menos sentimento de mágoas eles vão ter, mais eles evoluem. Então, meus queridos amigos, nós vamos nos libertar de tudo que não nos faz bem. Mágoas, raivas, invejas, ganâncias, sentimentos de posse. Nada, nada nos pertence. Ninguém nos pertence. Quem é que a gente consegue mudar alguma coisa nesse planeta? Nós mesmos, só. Nós não conseguimos mudar o outro. E outra coisa, que também a gente tem que colocar na nossa mente.
nada, nem ninguém é insubstituível, porque todos estão ali naquele momento cumprindo seu papel, ok? Então, chegamos ao fim do nosso trabalho, né? Façamos as preces por todos aqueles que a gente acha que o nosso coração pedir para que façamos, né? Que a gente possa, hoje, ser mais gratos do que pedintes, que nós possamos agradecer a Deus pelas nossas bênçãos, que nós possamos agradecer a Deus por cada milagre que acontece em nossas vidas, tanto faz milagres físicos quanto espirituais, que a gente consiga, a cada dia que passa, ser mais instrumento de Deus, de tal maneira que não sejamos nós que vivemos, mas o Cristo que vive em nós. Então, que todos possam ter uma semana abençoada, maravilhosa, com muita paz, com muita alegria, com muito amor, que seja uma semana de luz, que todos possam viver em paz. Muito grata pela atenção de vocês, mais uma vez, nós estaremos juntos assim que senta o nosso lar me chamar, estou aqui à disposição de vocês. Um beijo bem grande e até uma próxima oportunidade. Dá licença que eu vou desligar aqui agora.